Eu tô me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que... já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira. Foram muito... Nação flamenguista, né? O craque do Flamengo, Danilo, né? Deu entrevista aí pra Flamengo TV, né? Já quero deixar aqui crédito ao vídeo Flamengo TV, link na descrição, onde ele faz algumas revelações, né? Principalmente citando o Flamengo e citando Felipe Luiz, que hoje todo mundo pela uma boca só tem que ser o treinador da seleção brasileira, né? Mas pra mim, eu acho que ele tem que ficar no Flamengo e conquistar títulos, né? Títulos de expressão para fazer seu nome no Flamengo como treinador. Claro, jogador ele já fez história. E Danilo citou alguns pontos aí cruciais, né? Porque ele acha que vai ter sucesso esse Flamengo, porque é que ele acha que Felipe Luiz vai fazer história, né? Inclusive ele cita aí que Felipe Luiz não vai só ser um grande treinador aqui no futebol brasileiro, mas no futebol internacional, né? Todo mundo tá vendo aí as características do Felipe Luiz, um futebol agressivo, um futebol bonito de se ver, sempre trabalhando com as peças que ele tem em mão, não importa se tem desfalque, se tá faltando um jogador, ele sempre trabalha com aquilo que ele tem. Sem sombra de dúvida, isso aí tá chamando a atenção de toda a mídia, né? Nada melhor do que explicar e falar e revelar do que um jogador, um amigo, né? Danilo, né? Vamos acompanhar as reações aí, mais uma vez, créditos a Flamengo TV, link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala aí no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Trabalhando com um treinador que é um iniciante, podemos colocar assim, tem poucos meses como treinador profissional, mas com um começo assustador, né? Positivamente falando, muitos títulos, uma trajetória realmente brilhante. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador, o treinador do Flamengo. O Felipe, como o Mister, né? Professor. Não, ele chamava de Mister. Eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho. Depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que... já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua. E quando ele se tornou treinador, quando a gente teve o primeiro papo, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né, que eu falei, pô, isso é maluco, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele está fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você trabalhou com treinadores extraordinários, treinadores de ponta, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Ele tem essas características para chegar nesse nível top e até passar disso? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu penso que cada clube precisa de um treinador que seja compatível com o DNA do clube, né? Acho que alguns treinadores não dão certos em certos tipos de clube e, primeiramente, acho que o Felipe entendeu muito bem isso aqui no Flamengo, de um futebol ofensivo, de um futebol agressivo, correndo riscos, e isso foi uma coisa que me deixou muito curioso, assim, em relação ao trabalho dele, que me fez
também perceber que ele tem esse quê a mais dos grandes treinadores e ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Então, antes de você vir, quando estava rolando aquela conversa e tal, ele ligou para você? A gente já conversou um ano talvez atrás, né, quando ele se tornou treinador de sub-17, como eu falei, para falar um pouco de futebol, falar um pouco de tipo de treinamento, de estratégia. A gente conversou bastante sobre isso e, claro, sobre o Flamengo também, sobre o Rio de Janeiro, né? Porque sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça. Mas agora, nesse momento, foi um contato bem mais intenso, assim, porque, no final das contas, existia uma ansiedade grande da parte dele e da minha também, de que as coisas dessem certo. E aí, nesse papo, isso é uma curiosidade que a galera teve, principalmente no início, né? Muita gente pensou assim, o Danilo foi contratado, o Danilo vai jogar como lateral, porque muita gente viu o Danilo jogando na seleção como lateral. Nessas conversas, é o Danilo zagueiro, é o Danilo lateral, é mais o Danilo zagueiro, ou quando precisar eu estou aí? Como é que ficou conversado isso entre vocês? Como é que você pode colaborar com o esquema de jogo dele? Não, ele deixou bem claro que a minha contratação seria prioritariamente como zagueiro central, mas obviamente, como eu fiz durante toda a minha carreira, podendo atuar também em outras posições, nas duas laterais, ocasionalmente até como meio-campista, porque realmente, como você falou, as pessoas às vezes ficam com a imagem sempre da seleção brasileira, onde vem jogando como lateral durante todos esses anos, são quase 13 anos. Entretanto, já desde o Manchester City, digamos, desde 2017, é onde eu revezo bastante jogando a maior parte das partidas como zagueiro central, é onde eu me sinto mais à vontade, onde talvez hoje em dia eu possa expressar meu potencial de uma forma, assim, o meu potencial máximo é na... Danilo é um jogador versátil, pessoal, joga em várias posições, né? Volante, meia, lateral, zagueiro, onde ele botar ali no meio do campo ele joga, mas prefere zagueiro, né? Aquela posição. Então ele deixou bem claro que seria como zagueiro central prioritariamente, mas eu também me coloquei à disposição para jogar em outras posições, que eu falei para ele, eu vou para aí, não tô indo para passear, tô indo para ir para jogar, eu vou fazer sua vida difícil porque eu quero jogar, entendeu? O prof, mister, conte comigo aí, que precisar, a gente tá aqui. Estamos conversando no Mengo. O seu treinador, cara? Que ele fosse ser treinador, eu não tinha dúvida. Que ele fosse ser o meu treinador, era difícil de imaginar naquele momento, até porque éramos, né, companheiros ali. Mas eu muito jovem, eu tinha 23 anos ainda naquele momento. São as voltas que a vida dá, né? Pois é. Não é uma memória muito boa, porque nós perdemos o jogo de 4-0 com o Barcelona e o Neymar foi o melhor em campo. Exato. Então, quer dizer, pode imaginar... Você tinha razão. Pode imaginar o pesadelo que foi. Mas bem bacana, né? Essa narrativa, assim, né? Acho que são as voltas que o mundo dá e por isso é importante que a gente cultive boas relações, boas amizades, né? Porque a vida segue além do futebol. Algumas seguem no futebol e a gente sempre se reencontra, né, com as pessoas, e o que mais importa é o feeling que você teve com elas, né? Claro que aqui o Felipe não me contratou, não quis que eu viesse para cá por amizade nem por feeling, mas claro que isso conta um pouquinho sim, até para que eu possa ser sempre um fio condutor assim das ideias do Felipe, né, para o restante do grupo durante os jogos, durante os treinamentos. Então, enfim, foi bacana esse acontecimento, só não foi bacana o resultado. É verdade, eu não ia citar o fato, mas já que você lembrou e você tinha razão, porque realmente... Danilo, vamos falar das possibilidades do Flamengo em 2025. Já ganhou Supercopa do Brasil, já ganhou o Campeonato Carioca, vem por aí Brasileiro, Libertadores, Super Mundial, Copa do Brasil, ganhando a Libertadores, uma Copa intercontinental, e a torcida do Flamengo vive uma expectativa de ter um ano muito especial, né? Qual é a sua avaliação, né, dessa temporada até o momento e do que pode vir mediante a esse grupo que o Felipe Luiz tem em mãos para trabalhar todas essas opções? É interessante falar sobre isso, porque o ano mal começou, né? E nós conseguimos já conquistar 2 taças que são importantes, né, para o calendário do clube, para nós como atletas. Entretanto, eu penso que a gente tem que dar o peso justo para cada conquista e também para cada derrota, né? Até aqui a gente passou por um período de preparação, eu diria, sendo testado
de certa forma, não no máximo nível, né? Mas eu creio que era a coisa correta até aqui. E a gente respondeu à altura. Daqui para frente, a dificuldade dos desafios aumentam, o tempo de descanso diminui, né? O que oxigena menos as pernas, oxigena menos o cérebro e, de certa forma, te deixa menos lúcido, seja em campo, seja fora de campo. E eu penso que aí é o grande diferencial dos vencedores, né? Nesses momentos onde as dificuldades chegam, onde o tempo para tomada de decisão, e aí eu falo em campo e fora de campo, diminui, onde a pressão, né, arterial aumenta, aí que é o diferencial dos vencedores, né? E aí que a gente vai poder entender verdadeiramente qual é o potencial desse grupo. Penso que para o momento a gente fez tudo aquilo que tinha que ser feito, a gente fez a preparação correta, a gente enfrentou cada jogo e cada desafio, como eu falei, mesmo ao meu ver, não sendo no máximo nível, mas da maneira correta, da maneira coerente, com seriedade, né? E fizemos aquilo que tinha que ser feito para chegar nesse momento da temporada e iniciar o Campeonato Brasileiro. Penso que ainda tem uma margem de crescimento técnico, tático e mental muito grande e importante para que a gente possa verdadeiramente fazer do ano um ano especial como a torcida do Flamengo espera e como nós jogadores também temos como expectativa. Eu creio também que é importante a gente aceitar essa pressão. Para quem joga no Flamengo e tem um elenco, uma estrutura física, uma história por trás como é a do Flamengo, é impossível que você não aceite esse favoritismo, essa pressão, de certa forma, por vencer, por fazer um ano especial. Isso não deve servir como pressão, isso deve servir como estímulo, né, para que a gente possa entrar em campo determinado sempre e fazer o trabalho semanal pensando em vencer. E lá no final do ano a gente faz as contas de quantos troféus a gente conseguiu trazer para cá. Nação Flamenguista, uma entrevista bem bacana aí de Danilo, né, onde ele cita alguns pontos aí que é importante, né, a gente debater também. O Flamengo, eu acho que está bem blindado, né, quando se fala de favoritismo, quando se fala do Flamengo uma hora ou outra tropeçar, que isso é normal no futebol brasileiro, né? Acho que o Flamengo está bem protegido sobre isso, né? Danilo aí exaltando, né, o trabalho de Felipe Luiz, né, sem sombra de dúvida hoje faz um grande trabalho à frente do Flamengo, não é só de hoje, né, desde a sua chegada em outubro, né, quando substituiu o Tito, ganhou a Copa do Brasil, fez um final de Campeonato Brasileiro muito bom e iniciou a temporada do mesmo jeito que finalizou, né, jogando bem, a equipe jogando bem, demonstrando dentro de campo o seu favoritismo, né. E essa temporada iniciou, quer dizer, vai iniciar, né? Que a gente diz que iniciou porque teve o Campeonato Carioca. Mas para muitos torcedores como eu, para mim o Campeonato Carioca não serve de base, né? Claro, eu falo como o Danilo aí. Danilo disse que temos que dar cada peso, né? Para a derrota e para a vitória, né? Como assim? A vitória no Campeonato Carioca tem um peso, né? A conquista do Campeonato Carioca tem um peso. A conquista da Libertadores tem outro peso. Copa do Brasil, Brasileirão, né? Então não tem como comparar, né, essas outras competições, né? Por isso que agora que começa para valer, né? O Flamengo favorito como nunca. Ele também na entrevista falou que esse elenco do Flamengo vai ser muito rodado, né? Dificilmente você vai fazer 80 jogos com o mesmo elenco, né? Com o mesmo elenco não, com o mesmo time titular. Então vai ser normal o Flamengo rodar o elenco. Um jogo joga uma base, no outro jogo joga outra base. Então isso aí vai ser natural nesse elenco do Flamengo, né? Mas uma coisa que ele fala aí que é importante, o Flamengo tem a consciência e o peso que as derrotas vão aparecer, é normal, mas esse elenco do Flamengo tá blindado. Os caras sabem o que é que querem. E ele destacou, o Felipe Luiz vai ser sim um grande treinador aqui no futebol brasileiro e até mesmo, né, citando aí o futebol europeu, né? Por que não, né? É um treinador que tem as ideias diferentes dos demais, né? É um treinador que chegou aí, já chama a atenção de todo mundo, inclusive da mídia europeia, muito destacando o trabalho de Felipe Luiz. Então, sem sombra de dúvida, é um treinador aí que o torcedor flamenguista tá naquela esperança, naquela ansiedade para iniciar logo os principais campeonatos, né, do futebol brasileiro, porque a expectativa é uma das melhores possível. Expectativa de conquistar título, expectativa de jogar um bom futebol, um futebol bonito, um futebol vistoso, aquele futebol que o torcedor brasileiro gosta, né? Por isso, Felipe Luiz é cotado na seleção brasileira. E a gente espera que agora ele não vá, né? Continue no Flamengo, né?
até porque o torcedor flamenguista vê Felipe Luiz como ídolo. Eu acho que em relação a isso, ele nunca que vai abandonar o barco do Flamengo, até porque ele demonstra ser um cara de caráter, cara que honra seus compromissos, né? Então, sem sombra de dúvida, nunca que ele vai deixar um Flamengo no meio de uma temporada para ir para qualquer outro clube da Europa, da seleção brasileira, ele não vai fazer isso, né? Claro, final do ano, com as coisas tudo resolvidas, o Flamengo campeão, chega um clube e oferece um caminhão de dinheiro, aí já é outra situação, mas imediato eu não vejo isso, né? E o Flamengo é isso aí. O Flamengo vai iniciar uma temporada que a expectativa é a melhor possível, o torcedor animado, e a gente espera que no final do ano a gente esteja comemorando o título, né? Para você, nação flamenguista, deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.